Então, bora lá, galera. A gente ainda vendo aqui a movimentação do preço, ó. Tá? A gente observa o volume, né? Ó, nós temos essa defesa aqui em cima, ó. Ok? Olha aí a defesa, ó. Tá vendo? Esse quedo aqui, olha, ele já é menor do que o comando, ó. Ele já é menor, mas ele consegue romper, né? Consegue romper a região? Consegue. Ele consegue romper aqui a região. Só que ele passa pouca coisa. Então, é uma vela de força? É porque está rompendo a região, mas só que ela não está demonstrando força ao romper a região. Entendeu? Aqui, no caso, respeitou os 50%, mas a gente não pega. Por quê? Porque como ela não está demonstrando força ao romper a região, aí, no caso, a venda pode agir. E se a venda agir, você não sabe até onde ela pode buscar. Entendeu? Por isso que você não pode pegar os 50%. Agora, um outro detalhe aqui, ó. Você vai puxar o gráfico para trás. Se tiver alguma região, ok? Mas a gente vai colocar uma linha horizontal aqui, bem onde esse candle se encerrou aqui, ó. Ó, ele rompeu pouca coisa lá. Então, nós vamos dar uma puxada no zoom aqui para trás aqui. Vamos ver aqui um detalhe aqui importante aqui. Aqui eu acho que é um comando. Ó, nós temos defesa aqui atrás. Claro que você não ia ver isso aqui na hora, né? Claro, não tinha como você ver isso aqui na hora. Mas nós temos as defesas e a venda aqui. Isso aqui eu estou só mostrando aqui para vocês, por quê? Para que na hora que você estiver diante do gráfico e acontecer algo parecido, você já sabe o que fazer. O que seria isso? Nós temos uma reversão, tá? E esse preço ele rompeu uma região, não conseguiu romper a outra região lá atrás, olha, bem aonde a linha está. Então vocês observam que lá sai venda, de lá, né? Lá atrás, aquela região lá atrás, tem defesa vendedora e tem lote de venda. Então, além das defesas, nós também temos a venda acontecendo ali naquele lugar. Então, quando o preço ele rompe uma região, olha, rompeu aqui essa defesa aqui, aqui é uma região aqui, ó. Nós temos uma região de acúmulo, tá? Nós temos uma região de acúmulo aqui. Quando acontece o rompimento dessa região, como foi que o preço rompeu? Rompeu demonstrando menos volume do que o candle anterior. Então você já consegue identificar ó, o rompimento da região e como o preço rompeu. Entendeu? Como o preço rompeu. Aí aqui, olha, no caso, esse doji, ele retraiu na região e deu uma indecisão, né? Aconteceu uma indecisão. Só que agora, olha, o que é que acontece? A compra age novamente rompendo toda a região, olha. Entendeu? Olha aí, ó. Rompeu toda a região aqui, rompeu a linha, tá vendo? Rompeu tudo. E agora ela está demonstrando força? Sim. Sim. Tá demonstrando força. Antes do doji, olha o tamanho da compra e depois do doji, olha o tamanho da outra compra. Olha o pavio na parte inferior, olha o pavio na parte superior e olha o volume do candle. Entendeu?
Sim. Aí, nesse caso, você já está entendendo que a compra está agindo forte aí. Então, se vier buscar os 50%, é válido você pegar uma compra. É válido, porque agora sim, aqui nós tivemos um candle com menos volume, rompendo uma região, aconteceu o doji, beleza, retraiu nos 50%, ótimo. A gente não pegaria, beleza? Não pegaria. Só que depois do doji eu vi uma compra bem forte, olha. Rompe o doji e rompe a região lá atrás. Olha a linha aqui. Então aqui, se o próximo preço viesse buscar dentro do tempo, os 50% nós pegaríamos aqui para uma compra, galera. Entendeu? Pegaríamos, pegaríamos para uma compra. Então nós estamos aqui aprendendo o quê? A identificar regiões e aprendendo a ler a movimentação do preço, tá? Encerrou a compra lá em cima, beleza. Agora o preço está revertendo. Lembra do que eu falei para vocês que quando a compra agir, você tem que você tem que identificar logo um ponto de venda e se a venda estiver agindo, você tem que identificar logo um ponto de compra. Lembra do que eu falei para vocês? Uhum. No caso aqui, olha, encerrou a compra. E agora, quem está agindo? A venda. Então tem que olhar para onde logo? Qual é o ponto mais próximo aí que eu devo me atentar? Ponto de compra. Esse depois do doji aí serve, que é o começo de preço, né? Isso, Novo preço. exatamente, exatamente. Então a região mais próxima seria aqui, correto? Seria aqui, ó. Então eu já marco essa região aqui, tá ok? Marco a região. Então, daí para cima eu tenho ação de compra ou ação de venda? E Compra. 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 Sejam sinceros. Depois que esse candle se encerrou aqui, vocês pegariam uma compra? Sejam sinceros. Não, não, por Eu causa do não volume. pegaria. Eu também É, acho que o resultado não é uma compra, porque ele não Se ele rompeu, fosse, não pavio, aí eu tomava loja. se ele fosse então, o primeiro candle, eu pegava a compra. isso, O primeiro rombo. candle vocês pegariam compra. Agora aqui, olha, por que vocês tomaram loss? Só para os outros dois lá. O que está mais avançado aí não responde. Os outros dois que falaram que pegariam a compra aqui. Por que vocês pegariam uma compra aqui e por que aconteceu o loss aí? Assim, eu pegaria por causa que ela não rompeu, mas só que eu tomava logo por causa que ela tava dando volume, né? Eu não tinha prestado atenção. Aham. Tá vendo aí como é o negócio? Posso fazer uma leitura aí, Saboia? Por que que eu não pegaria a compra? Hum? Esse segundo candle, na minha visão, ele seria também um comando inspirado e uma vela, um comando de baixo, né? E termina inspirado aqui. E por ele terminar muito próximo e grande, próximo a essa região de pavio ali, eu não arriscaria uma compra aqui por conta da força da vela. Ele é um final de taxa, tá? Ele é um final de taxa. Tem muitos mentores por aí que ensinam que toda vez que aparece um final de taxa, o preço reverte. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Vai depender muito do que está acontecendo, tá? O preço pode continuar e o preço pode reverter, mas depende muito. Olha, vocês observem aqui que o preço ele fechou dentro das defesas compradoras. E aqui sai compra forte, não sai? Sai Sim. compra forte aqui, ó. Mas não respeitou por quê? Porque não depende só da região, galera. Depende de como o preço está indo buscar a região. E isso é um detalhe muito importante que vocês têm que olhar para isso aí. É olhar como é que o preço está trabalhando. Veio a venda? Ok, vocês têm que olhar logo, identificar logo um ponto. Então, eu tenho um compra aqui e eu tenho um compra aqui embaixo. Então, identificar logo a região. Tá? É identificar a região.
Identificou, beleza. Identifiquei um ponto bem aqui, ó. Ponto mais próximo do preço daqui. Só que olha o primeiro candle como ele se comportou e olha o segundo, olha. Muito volume, ó. Tá certo que ele fechou dentro da defesa, mas não importa. O preço ele pode romper aqui por conta do volume da venda dentro da região de compra. Você está entendendo? Uhum. É esse que é o negócio. Quando você se atenta a isso aqui, as coisas começam a mudar, a sua visão começa a ser outra. Aí você, se você puder olhar lá para trás, aí você vai saber por que foi que você tomou loja, você vai entender por que foi que você quebrou diversas bancas, entendeu? É aí que você começa a entender o real sentido do mercado. Você está entendendo? Coisas que o Saboia não conseguia enxergar, né? Coisas que o Saboia não conseguia enxergar. O primeiro registro, nossa, se falava muito no primeiro registro. Muito. Não rompeu o primeiro registro, vai de venda ou compra, dependendo de quem é que tiver agindo ali. E aí eu pegava uma compra ali, por exemplo, ali, aí ao invés do preço subir, revertia. E eu ficava breu. Cheguei a quebrar até um computador uma vez com raiva, porque eu tinha quebrado mais uma banca, entendeu? Então, meu amigo, você pode até não ser consistente da noite para o dia, mas, porém, quando você vai para frente do gráfico e você passa a observar essas movimentações, aí você começa a entender, né? Você começa a entender o real sentido do mercado aqui. Está entendendo? Então, aqui você não toma loss porque você está observando a força da venda. Está entendendo? O preço rompe a região. Qual é a próxima região que eu tenho? Aqui, ó, esse pavio aqui, que é uma nova posição. Vou ver como é que a venda vai chegar lá. Se chegar com fraqueza, eu vou de compra. Se chegar com força, eu fico fora. Entendeu? Rompeu aqui, qual é o próximo alvo? É aqui, tá? Mas também eu tenho esse pavio aqui também, ó, nessa região aqui, ó. Eu tenho esse pavio aqui, entendeu? Então, isso aqui, olha, não me dá leitura para uma compra aqui, porque o Kendo, mesmo ele sendo menor do que o Kendo anterior, mas ele não demonstra fraqueza, tá? Não demonstra fraqueza. Quem pegou compra aqui tomou loss, entendeu? E assim vai, galera. É só você ver o comportamento do preço. Fraqueza é quando o candle está bem pequeno, entendeu? Isso é fraqueza. Isso aqui já está dando um sinal para mim que o preço está começando a perder volume. Então ele começa a perder volume aqui, ó, entendeu? Começa a perder volume aqui. Se o outro candle for menor do que ele aqui na região, espera um outro menor ainda para você ter uma leitura de fraqueza do preço para você efetuar uma compra bem aqui aonde iniciou esse lote comprador aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Então é isso. Bora ver o que aconteceu depois desse candle aqui de alto. Ó, depois desse candle aqui de alto aqui, ó. Olha aí. O que é que nós temos aqui? Nós temos um nanolote de alto, não temos? Isso. E ele é fraco. Ele é fraco. Olha a força da venda para esse candle aqui, ó. Você acha mesmo que ele vai conseguir parar essa venda aqui? Com essa força aí? Não, vai Não. 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 Mas aí, só por conta disso aqui, eu devo pegar uma venda? Não. Não. Eu tenho que olhar para quê? Eu tenho que ver o ponto de venda onde ele se encerrou com fraqueza. Ó. Isso aqui é fraqueza da compra. Ó. Eu tenho que olhar o ponto de venda, onde sai venda. O que é que eu faço? Olha, se eu for pegar aqui minha linha horizontal, ó, e marcar na ponta do pavio, tá? Vou marcar aqui na ponta do pavio, mais ou menos. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Ó, olha esse lote aí, ó.
Olha o tamanho desse lote comprador aí. Dá uma Isso olhada aqui. bem aqui, ó. Esse foi o último candle dessa movimentação de alta. Sim ou não? Sim. Aí seria o Sim. último registro de venda? Não. E não. Não seria porque ele não cobre esse pavio com cor, tá? Hum, Mas o último registro seria aqui, ó. Entendeu? Seria aqui, ó. Só que aqui eu tenho essa defesa importante que foi o último pavio, né? O pavio mais alto dessa movimentação aí. Depois desse pavio aí, o que aconteceu? O preço passou uma dele. venda. Aconteceu uma venda. Ah, Então nós temos aí uma pequena reversão do preço. Confirma? Correto. sim. Nós temos uma reversão do preço aí. Então saiu venda aí. Aí quando você olha para venda, olha a venda agindo aqui, ó. Acabou. Acabou a venda aqui. A venda estava fraca? Não. Não dá para dizer que ela estava fraca aqui, porque o volume dos quedos aqui não passa essa informação para nós, certo? É, Então, esse lote ele foi interrompido por essa pequena compra aqui, ó. Correto? correto. Hum. Pequena compra. Quando você olha para cá, você vai ver que esse lote aqui que está bem forte, olha, ele é interrompido por essa única compra fraquinha. E quando ela age fraca aqui, olha, você tem que logo correr e identificar aonde é que ela está trabalhando. Dentro de um ponto de reversão aqui, ó. Aqui, ó. Onde sai venda. Então, se a venda está vindo forte, com bastante volume, aí ele é interrompido por uma única compra, e essa compra é bem fraquinha, se encerrando dentro de uma região de venda. Olha que interessante aí, galera. Né? Região de venda. Teve a defesa aqui, teve a retração. Da ponta do pavio até o encerramento do candle aqui, nós temos ação de venda. E o que aconteceu da ponta do pavio até o encerramento do candle, continuou aqui nesse candle de baixo. Então nós temos venda saindo aqui, ó. Aí vem a venda forte para dentro da região, olha. Trabalhar aqui dentro, ó. A venda, olha. Se conectou com a região aqui, ó. Aí quando a compra vai para vencer, olha, ela não consegue romper aqui a região que a venda se conectou. Não consegue romper. E ela demonstra fraqueza. Então, no próximo candle, era esperar o preço abrir, tocar na defesa, que é esse pavio aqui, tá? Esse paviozinho aqui, ó, ok? Esperaria o preço abrir, tocar na defesa e você efetuaria a sua venda. Interessante, né? Sim. Faz sentido? Sim. Faz muito. Mas, Essa outra verde aí, aproveitando que já está tampada, eu consideraria também uma vela de compra fraca? Qual? A próxima Essa vela, aqui? isso, aproveitando que está tampada para frente. É. Se eu fosse pegar uma venda aí, será que eu teria acertado? Não. Não porque você já está. Essa vela está dentro da mesma região dessa aqui. Certo? Uhum. Tá tudo trabalhando numa mesma região. Só que aqui ó, você já vai ver algo diferente. Olha a movimentação do preço. Olha como a compra agiu. Olha como ela Uhum. está agindo agora. Está Ela tá ganhando ganhando, força. tá Entra ganhando mesma, força. uma Está mesma ganhando sustentação. volume. Tá É vendo como é volume. interessante? Quando a gente A aprende a mesma observar. sustentação que fez. Agora, olha para a venda aqui e olha para a venda aqui. O que é que está acontecendo? Perdendo volume. Perdendo volume, cara. De A venda acompanhar. está perdendo volume e a compra está ganhando volume. Então, eu tenho que ter cuidado agora. Entendeu? Eu tenho que ter cuidado. Olha aqui, ó. Olha só aqui. Olha aqui. Aqui, ó, já era motivo de eu pegar uma compra aqui. Entendeu? Aqui, ó. Então, dentro da região está acontecendo isso. Olha que interessante é a movimentação do preço, cara. Olha só.
Agindo fraco, depois já age com mais volume, ó. Entendeu? Então, por aqui, ó, você já está vendo, né? A venda, como ela encerrou aqui, ó, o lote, e depois, olha, depois da comprinha fraca, olha, já está perdendo volume aqui, olha. Então você já consegue ver uma certa diferença ali, ó. Caramba, olha a diferença desse candle aqui, que foi o último, para esse aqui, ó. Olha a diferença aí. Olha a diferença dessa compra para essa outra compra aqui. Então você já fica, opa, espera aí. A compra está ganhando volume enquanto a venda está perdendo volume. Então eu vou esperar mais uma movimentação. Aí quando vai a venda aqui, ó, a venda é bem mais fraca do que a última aqui, olha, e bem mais fraca do que a última compra. Entendeu? Então no próximo candle, espera ele abrir, baixar um pouco e você pega a sua compra. Aqui seria uma vitória aqui, ó, tá? Bem exatamente aqui nesse candle. É assim que eu observo a movimentação do preço, tá? Desse jeitinho aí. Entendeu, galera? Então vocês vão observando já que ó, teve uma venda. Olha só aqui a questão dessa. Lembra do que eu falei para vocês? Do único preço vir e não conseguir romper a região, ele sendo único? Olha. Ó, vocês observam que saiu compra aqui, ó. Certo? Ele é o único candle de baixo aqui, não é? É. Isso. Depois dessa compra aqui. Ó, inspirada. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos uma defesa bem aqui, ó. Vamos embora lá para trás ver se tem outra região importante. Tá? Ó, temos aqui a dupla posição, mas só que a gente não opera assim, tá? Bora ver mais atrás. Tem uma fechada ali também de alta. Uma de alta bem fechada. Comando inspirado aí, É, fechado. mas isso aqui a gente não pega a leitura para compra, viu? A gente não pega a leitura para compra. Então, aqui, por enquanto, o que seria? Ó, tem a defesa do Doji bem aqui, ó. Mais embaixo aqui, ó. A defesa do Doji. Nós temos aqui uma simetria de pavio bem aqui, ó. Tá? Claro que na hora não dá para observar isso, mas é só para vocês verem que sempre tem alguma coisa, entendeu? Você precisa só apenas identificar a região, tá? Precisa apenas identificar a região. Então, a venda ela vai e fecha dentro dessas regiões aí, ó. Entendeu? Fecha dentro, ó. Não consegue ultrapassar, né? Se bem que pode ter, bem distante, pode ter uma região mais próxima aqui, ó, que toque aqui, entendeu? Acho que lá tem um comando, não? Lá perto, do 2G. Comanda onde? Não, lá atrás, lá. Lá onde tem uma simetria de pavio. Aí Ah, tá nessa aqui, alta aí, ó. tá vendo aí? Tá aqui, ó. Bem aqui Tá. nós temos o final de taxa. A compra. Também nós temos aqui na região, entendeu? Só que é aonde o candle ele se encerrou. Bora ver aqui. Vou marcar de novo lá onde o candle encerrou. A gente só tem esse pavio desse doji aqui, ó. Tá? Tá aqui atrás, o Samuel. Mais pra trás um pouco, aí o comando aí, ó. Isso Nessa aqui? alta aí. Não, mais pra trás. Comando, ó. Isso, veja isso, isso. Não, mas você tá muito embaixo, ó. A linha tá lá em cima, ó. O candle se encerrou aqui nessa linha aqui, ó. Entendeu? Então, o comando tá muito embaixo, ó. Tá muito longe, ó. Ó, comando, o candle se encerrou aqui, o comando tá aqui embaixo, ó. Então não tem lógica, entendeu? Entendi. Tem que ser na região, tá? Então, essa aqui seria a região mais correta para a gente pegar aqui, o mais próximo aqui para a gente estar identificando. Esse pavio aqui da região, entendeu? Se ele fosse buscar lá, pegaria para compra, né? Então, por ele ser o único queda aqui que não consegue romper uma determinada região, o preço reverte, tá? Ele sai revertendo. Agora, aqui nós temos aqui, ó, região aqui, ó, reversão. Vem venda, retrai, não passa da região, vem uma venda mais fraca, ó, né?
Aí você vê que aqui, olha, ele não respeitou, tá vendo? Na fraqueza, não respeitou. Acontece, né? Só que o próximo candle aqui, olha, já tem mais volume. Todo candle que dá continuidade depois de uma dupla posição, todo candle, se na dupla posição o último candle ele foi menor e depois acontece uma continuação da dupla posição com o candle maior do que o último, o próximo você pega 50%, tá? Não esqueça mais disso. Tá. Você vai pegar 50% sempre. Ó, que respeitou 50%. Essa venda já foi mais fraca do que a outra aqui, ó. Porém, teve novamente aqui a continuação da dupla posição. Esse aqui não respeitou. Então, aqui, por aqui, você já observa aqui. Se você estivesse operando aqui nesse momento, você ia ver que estava naquele pé de ganho. Então, você já para por aí. Tomou 2 lojas, no máximo, cai fora. Tá Essa bom? daí eu já tinha tomado mais, hein? É. Então, cai Eu fora. vi que Eu uma também, se eu compra tiver. aí. Se eu tivesse aí na hora, eu pegaria também. Não vou mentir, não. Tá? Entendeu? Não vou mentir, eu pegaria também. Mas é aquele dia, né? Todo mundo chega a estopar. Todo mundo estopa um dia. Ou uma hora ou outra ele vai estopar. Não existe ninguém bom em opções binárias, tá? Mas aí é aquela questão, né? Não está respeitando, sai fora. Volta outro dia. Entendeu, galera? Então, isso aqui é a movimentação do preço, né? Vocês vão se atentar ao volume nas regiões, ponto de reversão, defesa, rompeu uma defesa e se encerrou dentro da outra, a gente vai de venda, entendeu? Lembra do que eu passei para vocês no início do treinamento? Uhum. É? Então é isso. Rompeu essa defesa aqui, Saboia, mas se manteve dentro dessa outra aqui, não deixou um pavio lá fora, vai de venda, entendeu? A venda veio, rompeu essa defesa aqui, olha. Não conseguiu, rompeu aqui a da venda aqui, ó. Mas não conseguiu romper essa defesa aqui embaixo, a gente vai de compra, se não deixar pavio lá fora. E assim vai, galera. Entendeu? Então, movimentação do preço é isso, é você olhar, conseguir identificar uma determinada região e ver como é que o preço está trabalhando dentro da região. Correto? Correto. Então, quais são as regiões que vocês vão trabalhar? Mostrar para vocês. Aqui você já sabe, né? Vocês vão trabalhar na região de venda, onde encerrou a compra, abriu venda, marcou o pavio. Aqui, a venda começa aqui nesse candle, tá? E desce. Você vai marcar defesa aqui em cima, defesa antes de começar a venda, entendeu? Deu 2 lotes de alta. Nós temos aqui o último registro de alta. Você vai marcar ele. Se romper ele, não rompeu a defesa do doji, você vai de venda também, meu amigo, tá? Não respeitou a venda aqui, aqui tende a respeitar, porque é a defesa mais alta, entendeu? É a defesa mais alta. Aqui eu tenho o último registro aqui de alta, o último registro. Só que aqui eu tenho mais uma projeção, olha. E aqui eu tenho outra, olha. Entendeu? Então, se rompe Uhum. essa aqui e não rompe essa, próximo candle eu espero abrir, tocar na defesa mais alta e efetuar minha venda. Se rompe essa defesa, rompe essa outra e se mantém dentro da mais alta, não deixando o interesse lá fora, o pavio, eu espero o preço abrir, tocar de novo lá na região e efetuo minha venda. E assim vai, meu amigo. Entendeu? E assim vai. Sempre marcando os pavios mais altos, tá? Ó, entendeu? Essa compra vai aqui, ó, rompe esse pavio aqui, mas se mantém dentro do outro, a gente tem leitura para venda. Você está entendendo? Então, essas são as regiões importantes, tá? Olha, a venda está trabalhando aqui, ó. Eu tenho esse pavio aqui para me trabalhar. Eu tenho a abertura desse comando também, entendeu? Então, tudo isso aqui, galera, tudo isso aqui é regiões para a gente trabalhar. Tudo isso aqui, ó, tá? É regiões para a gente trabalhar, entendeu? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse treinamento. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu passei para vocês. Todas as aulas foram gravadas, tá? E qualquer dúvida que surgir, você pode me chamar no privado aí, certo?